Daniela Pérez era uma atriz e dançarina que estava em ascensão em 1992, que com 22 anos estava atuando na novela das 8, chamada De Corpo e Alma. Segundo a mãe da Daniela, a autora Glória Pérez, o ano de 1992 parecia mágico para a família. O ano em que tudo estava dando muito certo. Até que um dia que parecia ser um dia comum, acabou mudando para sempre a vida dessa família. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o caso da Daniela Pérez. E não só isso. A gente também vai falar dos 2 primeiros episódios da série Pacto Brutal, que estreou na HBO Max, pra contar a história da Daniela Pérez, contando com a presença de amigos, familiares. E pra contar a história da Daniela Pérez e falar sobre o documentário, a gente vai dividir esse vídeo em 2 partes. E essa é a primeira parte da história. Fala oi, Vitor. Oi, gente. O nosso inscrito Vini, ele falou que gosta muito do bordão. Fala oi, Vitor. Eu vou esperar sempre você pedir pra eu falar oi agora. Mas, gente, comenta aí se vocês estavam esperando esse documentário, se vocês vão querer assistir, se já assistiram, o que acharam. Deixa aí já nos comentários. Uma coisa que eu acho muito bacana, assim, quando você pesquisava sobre esse caso, antes do documentário, era muito difícil de você encontrar detalhes, sabe, sobre o caso. E com esse documentário, a gente acaba sabendo certinho, sabe, o que aconteceu. Porque quem tá contando são amigos, familiares, a polícia, os delegados que estavam envolvidos no caso. Então dá pra gente ter uma ideia maior do que aconteceu. E a gente vai ver no vídeo de hoje, a gente já vai conversar sobre isso, sobre como o caso ficou conhecido, como o caso foi ao ar na televisão, como ele foi vendido e como esse documentário tá tentando desmistificar isso também. Vamos então pro caso de hoje? Vamos, mas antes deixa aquele like e confere se você tá inscrito nesse canal. A Daniela Pérez nasceu no dia 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro, e ela é filha da autora Glória Pérez. A Daniela tinha 2 irmãos mais novos, que eram o Rodrigo e o Rafael. A primeira pessoa a aparecer no documentário para dar o seu relato ali é a Glória Pérez, é a mãe dela. E a Glória Pérez fala que sempre quis que o caso da Daniela fosse contado da forma certa. E não como um folhetim barato, que é da forma que ele ficou conhecido. Que foi o que eu acabei de falar com vocês agora mesmo. Que o documentário acaba retratando sobre isso. Sobre como o caso foi retratado na época e por que aquela versão não era muito bacana. A gente vai conversar mais sobre isso mais ali pro meio, final do vídeo. A Dani, como ela era chamada pelos amigos, pelos familiares, ela é sempre muito descrita como uma pessoa animada, muito dócil, maravilhosa. Ela era muito animada quando você chegava na casa e tinha música, com certeza ela tava lá, porque ela tava sempre dançando. Ela era apaixonada por dança, começou a dançar muito jovem. E o irmão dela, o Rodrigo, ele fala que a Dani sempre protegeu muito ele. Na época que essa história trágica aconteceu, a Dani, ela tava num momento, assim, maravilhoso da vida dela. A carreira dela tava se consolidando, ela tava buscando ali uma carreira e tal, e ela tava conseguindo isso. Ela tava atuando na novela, não dependia mais financeiramente da família dela, e ela estava apaixonadíssima e casadíssima com o ator Raul Gazola. O dia 28 de dezembro começou, que nem eu falei pra vocês no início do vídeo, assim, normalíssimo, tudo tranquilo, como era pra ser mesmo. A Glória Pérez, ela tava muito preocupada porque ela tinha que terminar de escrever os capítulos da novela pra ela conseguir curtir ali as festas de fim de ano, com a família, com os amigos, então ela tava ali na correria pra escrever logo tudo. O Raul conta que ele e a Dani acordaram tranquilamente, tomaram aquele cafezão, namoraram, e aí cada um foi pras suas respectivas gravações. O Raul gravava no Projac e a Dani na Taikon, que é um outro estúdio da Globo, que eu fiquei sabendo assistindo esse documentário, que eu não sabia que a Taikon existia. Acho que não existe mais, na verdade. Seria um dia normal ali de trabalhos, eles iam gravar, né, as coisas ali da Globo que eles tinham que gravar, e de noite eles tinham um ensaio de uma peça de dança que eles estavam ensaiando. Na hora do almoço, a Daniela foi até a casa da Glória pra pegar $6.000 com ela, que ela tava super animada que ela ia comprar o carrinho novo dela, porque ela não tinha um carro na época, ela usava o carro do Raul. E aí ela pegou esse dinheiro pra comprar o carro. O porteiro ligou falando que o carro que ela tava fazendo um barulho na ventoinha. E aí ela saiu com a Marcela, que era a produtora da peça que ela tava
tava ensaiando, ela saiu e elas foram no mecânico pra ver o problema ali da ventoinha do carro. Nisso ela já estava com $6.000 com ela pra dar entrada no carro. Depois que ela saiu do mecânico, ela acabou indo pra gravação dela na Tycoon de novo. E aí, quem sabia que ela tava com aquele dinheiro já ficou preocupado, porque você andando no Rio de Janeiro, era década de 90, não era tão perigoso quanto é atualmente, mas era perigoso. Então, quem sabia que ela tava com esse dinheiro ficou preocupado, porque já era pra ela pegar o dinheiro e dar entrada no carro, mas ela falou que não deu tempo. Agora que a gente chegou nessa coisa de gravação, ela foi pra gravação, coisa e tal, vamos falar um pouquinho da novela. A gente tá falando da década de 90, né? Essa é a ambientação da nossa história. E se novelas são muito importantes hoje em dia, vídeo Pantanal, que estreou de novo e essa febre toda. Se hoje em dia a gente já tem essa coisa com novela, imagine naquela época. A gente vive falando aqui no canal mesmo, né? Que televisão nos anos 90 era aquela coisa, tinha Domingo Legal, a gente traz as lendas. E realmente era assim. Imagine uma novela no horário nobre, que era o caso da novela de Corpo e Alma que a Dani tava trabalhando ali. Na novela, a Daniela interpretava a personagem Yasmin, que fazia par romântico com o Fábio Assunção. Só que a gente sabe como é que é aquela trama de novela, o casalzinho principal nunca fica junto logo de cara, e esse foi o caso. Em certo momento da novela, a personagem da Daniela, que é a Yasmin, começa a namorar com o mecânico Bira, que era interpretado pelo Guilherme de Pádua. E no documentário cita que a partir do momento em que o Bira fez par romântico com a Yasmin, o próprio Guilherme de Pádua começou a ganhar um destaque muito maior, assim, na mídia, porque os olhos se voltaram para aquele casal na novela, no caso, e aí ele começou a sair em capa de revista, sair, assim, notícia, né, porque antigamente tinha muitas essas coisas, eu não sei se vocês pegaram essa época, mas tinha muita notícia que saía, você é dessa época, Vitor, que eu sei, você é do que eu sei, saía, tipo, revista, assim, vai acontecer tal coisa na novela. E era uma coisa que, tipo assim, vendia bastante. Então o nome do Guilherme de Pádua ficou na boca do povo. Bem, vamos voltar agora pro dia da tragédia, pro dia em que tudo aconteceu. Chegando ali, a parte da noite, o Raul tinha que encontrar com a Dani em casa pra eles irem pro ensaio da peça, que acontecia no Shopping da Gávea, mas eles se encontravam antes em casa. Aí o Raul passou em frente ao estacionamento da Tycoon, olhou lá, não tinha carro nenhum, ele pensou assim, beleza, Dani já foi pra casa, tá me esperando lá. Chegou lá, a Dani não tava em casa. Aí já ficou aquela coisa, pode ter acontecido alguma coisa com ela no caminho, vou seguir o caminho que ela usa pra vir pra cá e vamos ver se eu encontro ela, às vezes furou um pneu, alguma coisa. Ele fez isso. Ele pegou a moto dele e seguiu o caminho, todos os caminhos possíveis ali que ela poderia percorrer pra ir da Tycoon até em casa, ele percorreu e não encontrou ela. Aí ele pensou, beleza, então ela pode ter ido direto pro ensaio, vou para o Shopping da Gávea pra ver se ela tá lá. Chegou lá, ele não tava lá. E quando eu e o Vitor, a gente tava assistindo essa parte do documentário, a gente pensou assim, nossa, que falta um celular não fazia, né? Tipo, que hoje em dia, você liga pra pessoa, manda um WhatsApp, você pergunta. Naquela época não tinha celular e foi o que o irmão dela falou, inclusive, o irmão da Dani, o Rodrigo, ele falou, era tudo mais complicado, porque não tinha celular. Então, quando você tinha que ligar pra uma pessoa, era pro telefone fixo. E era telefone fixo, eu acho que tinha o orelhão também, né? Quando as pessoas compravam a ficha do orelhão, o cartão de orelhão, assim, pra ligar também quando tava fora de casa, né, e tal. Nossa, é muito angustiante essa parte, né, da gente imaginar como que ele foi rodando, né, de carro, procurando. Primeiro ele começou de moto, né, depois nem conseguia mais dirigir a moto, pegou o carro pra ir, assim, de tão nervoso que ele tava nessa situação. E não tinha o que fazer, assim, não tinha como ele saber onde que ela tava, porque hoje em dia a gente tem esse costume de, é muito mais fácil a gente saber onde uma pessoa tá, mas nossa, é muito angustiante mesmo. Aí, a partir daí, gente, eu já vou falar com vocês, a partir daí foi só choro que eu tive, porque começou a ficar muito angustiante mesmo. Aí o Raul do Shopping da Gávea foi direto pra casa da Glória, e chegando lá ele já tava desesperado. A Glória conta que ouvia os gritos dele quando ele chegou na casa dela, porque o medo deles, na real, era sequestro, porque, segundo eles, estava rolando uma onda de sequestro muito grande lá no Rio. Então a primeira coisa que eles pensaram era isso, sabe? Ainda mais porque ela tava com uma quantia em dinheiro, e ela era uma pessoa conhecida, querendo ou não. Aí eles começaram ali a ligar pra colega de gravação, ligar
ligaram pro Ari Johnson, porque ele costumava gravar com ela, mas nesse dia ele não tinha ido. Ligaram pro Caco, que era o diretor assistente da novela, pra ver se tinha alguma cena extra, e por isso talvez ela pudesse ter ficado mais tempo lá na gravação, mas ele falou que não tinha tido nenhuma cena extra gravada. Mas o Caco deu uma informação importante pra eles. A Daniela tinha saído da Tycon junto com o Guilherme de Pádua e com a Marilu Bueno. Aí eles foram até a casa da Marilu, porque ainda tinha isso, a Marilu não tava atendendo o telefone porque ela tinha o hábito de abaixar ainda o telefone. Então, olha só, a pessoa teve que ir até a casa dela. Não era fácil mesmo a comunicação, gente, porque se fosse o WhatsApp seria até melhor. Mas aí eles foram até a casa dela e a Marilu falou o seguinte, que ela ia até pegar uma carona com a Dani, mas tinha uns fãs ali no estacionamento da Tycon, esperando pra tirar foto com os atores que fossem saindo da gravação. E a Dani tava conversando com o Guilherme de Pádua. Aí, esses fãs, é o seguinte, tipo, não era permitido, você era fã, você ia lá e, vamos tirar foto, não. Mas eram crianças que às vezes vinham de longe, aí vinham a oportunidade ali de tirar foto, sabe? Coisa de fã. Então, os atores que saíam acabavam tirando algumas fotos e foi isso que rolou. A Dani e o Guilherme ficaram ali tirando fotos e a Marilu foi embora. Com essa informação, ligaram para o Guilherme de Pádua, que teria sido ali a última pessoa, na ordem cronológica, que viu a Dani. E aí, quando eles ligaram pro Guilherme, quem atendeu foi uma mulher, e essa mulher chamou o Guilherme pra falar com eles e tal. Aí, o Guilherme falou assim, ela pode ter ido visitar uma amiga. Aí era a Glória, que tava no telefone com ele, a Glória achou muito esquisito, falou assim, ué, mas ela te falou que ia visitar alguma amiga? Aí ele falou assim, não, mas pode ter sido isso, sabe? Mas enfim, ela só queria alguma informação real e, tipo assim, ela tava buscando, era uma resposta esquisita, mas ela meio que ignorou, sabe? Mas aí ele falou que a Dani tinha ficado no estacionamento, tirando foto com as crianças e ele já tinha ido embora. Ô, gente, aí acontece uma parada que, tipo assim, se não tivesse acontecido isso, talvez a Dani não ia ser encontrada tão rápido, sabe? O delegado que tava de plantão ali na 16ª DP recebeu uma denúncia que na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, tinham 2 carros parados ali. Na verdade, tinha um carro parado, mas antes, nesse lugar, tinham 2 carros parados. Isso tudo perto de um condomínio chamado Beira-Mar. Uma denúncia esquisita, né? Porque, gente, carro parado, né? Carros ficam parados. Só que o que rola? Aquele lugar era muito deserto. Então era muito esquisito que tivessem 2 carros parados ali. E depois, tipo assim, um carro saiu e ficou um carro ali parado perto desse condomínio, num lugar super ermo. Aí um homem que tinha ido visitar a filha dele, que a filha dele morava ali num condomínio perto de onde esses carros foram vistos. Ele passou, anotou as placas. Na hora que ele passou, ele viu que tinha um casal dentro de um dos carros. Então ele pensou assim, foi um casal que veio aqui namorar, cada um veio num carro. E esquisito, porque é um lugar perigoso, mas ok, pessoas namoram. Só que depois voltaram e só tinha um carro. Foi uma viatura até esse lugar, né, da denúncia, pra ver o que tava rolando. Era uma denúncia esquisita, gente, mas parece que tava rolando um assalto ali perto desse condomínio. E a própria polícia pediu para os moradores ligarem se tivesse qualquer coisa esquisita acontecendo ali. Então, por isso que a polícia pegou até a viatura e foi lá averiguar. Quando a viatura chegou lá, um policial começou a entrar na mata, que tinha uma mata bem ali do lado do carro. Entrou até pra esperar os outros policiais chegarem. E quando ele tava adentrando ali naquela mata, ele simplesmente tropeçou em um corpo. E esse corpo era o corpo da Daniela Pérez. Voltando agora para momentos de desespero de Glória e Raul Gazola, o Raul decidiu voltar para casa. E quando ele chegou lá, o porteiro falou com ele que um policial da 16ª DP tinha passado lá e pediu para que ele comparecesse na delegacia. E foi isso que o Raul fez. Ele foi até a delegacia com a Marilu. Chegando lá, o policial falou que tinha encontrado o carro do Raul, que é o carro que tava com a Dani tava usando. E na mesma hora, o Raul já pensou assim, pronto, minha esposa foi sequestrada, foi sequestro e tal. E o policial pediu pra conversar a sós com a Marilu Bueno. Enquanto o policial tava conversando com a Marilu, o Raul ligou pra Glória e falou o que ele tava achando. Ele falou assim, é sequestro. A Dani foi sequestrada. Com essa nova informação, a Glória ligou pro Guilherme de Pádua, que era ali a última pessoa conhecida que tinha visto a Dani. E aí a Glória falou que o carro da Daniela tinha sido encontrado perto de um matagal. E a resposta do Guilherme de Pádua foi, ela saiu sozinha. Aí assim, na hora, a Glória tava naquele desespero, então ela não maldou
a resposta dele, mas ela relembrando, ela fala, tipo assim, hoje em dia é uma coisa muito suspeita. É uma fala muito suspeita. Porque, tipo assim, ele não perguntou onde, que isso? Não foi uma coisa de surpresa, assim. Foi. Ela saiu sozinha. Quando a Mary Lou saiu de dentro da sala ali do policial, que pediu pra conversar com ela sós, ela chegou no Raul e falou, olha, a gente vai precisar ser muito forte agora. A Dani não tá mais entre nós. Nisso, o Saulo, que é um tio da Daniela, ficou sabendo de tudo que tava acontecendo. E ele foi até o local. O Raul pediu pra ser levado também até o local pra ver o corpo da Daniela. E assim, ele não poderia tocar nela, o policial falou isso. Mas ele falou que ele queria pelo menos ver ela, sabe? Pra ter certeza do que aconteceu. E aí, toda a família foi levada até o local em que o carro foi encontrado, em que o corpo dela foi encontrado. O Saulo, que é esse tio, foi o primeiro a chegar. Lá só tinham 2 policiais, se eu não me engano. E quando ele tava sendo encaminhado ali pra ver o corpo dela, ele acabou chutando um molho de chaves. Que era o molho de chaves do carro. Então, o carro que tava com a Dani, que era o carro do Raul, a chave tava ali no chão jogada. Quando a família chegou no local, foi aquela coisa, tipo, desesperadora. Todo mundo contando desse momento, assim, é uma coisa muito emocionante, porque foi um momento de negação. Eles não queriam acreditar que era a Dani que tava ali. Foi um momento de emoção muito forte, de sofrimento. E foi um momento de dúvida. Porque eles começaram a se perguntar o que aconteceu pra chegar ao ponto de alguém ter que tirar a vida da Daniela. Logo ali na hora que eles estavam no local do crime, as pessoas mais próximas lembraram que a Dani estava carregando $6.000 em dinheiro para dar entrada no carro. Então, a Glória foi lá e perguntou pros policiais se a bolsa dela foi encontrada. E não tinha nada no carro, tipo, a bolsa dela não foi encontrada, não tinha dinheiro nenhum. Então, a primeira coisa que eles pensaram ali naquele momento foi que tinha sido um roubo seguido de morte. Nesse momento, a polícia foi atrás desse morador que tinha anotado as placas, porque essas placas seriam de grande importância na investigação. O Rodrigo, irmão da Dani, conta que eles voltaram pra delegacia e quando eles estavam lá, tipo, tava a família na delegacia, quem chegou, gente? Guilherme de Pádua com a esposa. E aí o Guilherme tava ali dando abraço, dando condolência pras pessoas, e ele foi dar um abraço no Raul. A reação do Raul foi perguntar quem eram as pessoas que estavam no estacionamento. Quem eram aquelas pessoas que estavam ali com a Dani. O Guilherme deu uma assustada e falou que eram só crianças, que não tinham sido aquelas pessoas que tinham feito alguma coisa com a Dani. E depois disso, o Guilherme continuou ali, prestando condolências, abraçando os familiares e tudo mais. Essa é uma história conhecida, gente. Então, vocês provavelmente já sabem que quem fez isso, quem acabou tirando a vida da Dani, foi o Guilherme e a esposa. E aí, quando a gente vai assistir já sabendo disso, é de um ódio que a gente sente, sabe? Porque é uma cara de pau. Inclusive, tem uma parte que a Glória fala que... mais pra frente, claro, né? Quando eles acabam descobrindo que o Guilherme é o principal suspeito. Mas a Glória fala que o delegado contou que, nesse tipo de crime, geralmente o assassino volta depois ao local do crime. E aí ela fala, ele não voltou ao local do crime, mas ele foi até a delegacia. Ficar ali, prestando condolência. Bem, mas enfim, ele tava ali, né, abraçando as pessoas. Inclusive pessoas que ele não tinha intimidade, mas ele tava abraçando todo mundo. Aí a Cláudia Raia tava lá, né, porque o Raul ligou pra ela, pedindo ajuda e tal. Aí ela falou que na hora que ele abraçou ela reparou que ele tava com alguns arranhados no braço. Ele tava com uma blusa de manga curta e ele tava com uns arranhados que parecia muito unha, sabe, unha grande arranhando, e tava fresco, tava meio que sangrando. Bem, chegou um momento que o delegado Cidade, que é o plantonista que tava lá, ele chamou a Glória pra sala dele e contou pra ela que o Guilherme de Pádua era o principal suspeito do crime. Só que ele falou também, gente, que ela tinha que ficar na miúda, porque tem uma lei aí que você não pode entrar no período da noite na casa das pessoas até 6 horas da manhã. E aí eles não queriam perder a oportunidade de fazer um flagrante. E pra isso eles tinham que ir lá assim que amanhecesse, 6 horas da manhã. Mas se o Guilherme desconfiasse de alguma coisa, se a Glória falasse alguma coisa com alguém, alguma coisa assim, o Guilherme podia ficar sabendo e aí ele poderia fugir. Pela manhã, enquanto tava rolando o velório da Daniela, a polícia foi até a casa do Guilherme de Pádua e levou ele pra delegacia. E no enterro dela, no velório, gente, tava muito lotado. Tinham centenas de pessoas do lado de fora e era tanta gente que tiveram que adiantar
o momento do enterro do corpo. Essas foram as informações levantadas no primeiro episódio da série. E a gente termina o episódio com várias dúvidas, assim. Qual foi a motivação do crime? Qual foi a arma? O que aconteceu realmente naquele dia entre a Dani e o Guilherme de Pádua? No segundo episódio, a gente já começa a acompanhar mais a investigação. Ou a falta dela. A gente vai ver por aí o que está acontecendo no segundo episódio. Porque foi uma confusão, gente. Vou te falar que foi uma confusão e a gente vai tentar entender essa confusão agora. A Daniela, o corpo dela tinha 18 perfurações. 8 dessas perfurações foram no coração, atingiram o coração. E a brutalidade dos golpes foi tanta que o coração dela ficou exposto. A primeira coisa que os investigadores fizeram ali foi fazer o levantamento das placas que tinham entrado e saído do estacionamento da Tycon para comparar com a anotação que aquele morador tinha feito. E aí a polícia tava ali analisando e viu que tava meio esquisito ali a anotação do senhor, porque tinha uma placa que não tava muito certa, assim. Ele tinha anotado OM 1115 e a placa de alguém ali que tinha estacionado na Tycon era LM 1115. Muito próximo, não é mesmo? Pois é, era a placa do carro do Guilherme de Pádua. Ele tinha adulterado a placa do carro dele. E o delegado até fala assim, ninguém vai adulterar uma placa pra ir na padaria comprar um pão, entendeu? Pra ir no shopping. Você vai adulterar uma placa pra fazer alguma coisa errada. Aí, como ele era o principal suspeito, né, por conta disso, a polícia foi até a casa dele, de manhã, e pediu para que ele acompanhasse eles para a delegacia, pra ele poder contar ali a versão dele, o que aconteceu, o que rolou. E quando ele chegou na delegacia, iniciou-se o interrogatório, que durou mais de 10 horas. Primeiro, ele foi negando, foi contando umas mentirinhas, uns negócios que não batia muito certo, até que chegou um momento que parece que ele cansou ali de tantas perguntas e ele confessou o crime. E por conta disso, ele foi preso. Mas aí é que começa a questão. A história que o Guilherme contou foi a seguinte. Ele contou que a Daniela perturbava muito ele, que ela era muito chata, muito insistente, ficava ali dando em cima dele o tempo inteiro, e ele amava muito a esposa dele, então ele não dava trela pra Daniela, mas mesmo assim ela nunca desistia. E aí, por conta dessa trela que ela ficava dando pra ele e ele não tava nem aí pra ela, na versão do Guilherme de Pádua, a Daniela chegava em casa e fazia a cabeça da Glória Pérez pra o personagem dele na novela não ter tanta relevância assim. Entendeu? E aí, segundo ele também, gente, segundo ele, quem tinha levado quem para aquele matagal era a Dani, que tinha levado ele, para que eles pudessem conversar. E aí, rolou o seguinte, que ela começou a chorar. Isso é a versão dele, tá, gente? Ele disse que ela começou a chorar muito. Ele abriu o porta-luva para pegar ali um lencinho pra ela enxugar as lágrimas. Aí ela viu que tinha uma faca no porta-luva, pegou essa faca e começou a atacar o Guilherme. E aí ele disse que pra se defender, ele acabou atacando ela. E aí ele disse que foi uma coisa meio que por impulso, que ele ficou meio atordoado, não viu muito bem o que aconteceu. E quando ele percebeu que tinha tirado a vida da Dani, ele disse que ficou muito nervoso. E a solução que ele teve ali na hora foi simular um roubo seguido de morte. Aí ele falou que daí ele deu as tesouradas nela, pegou as coisas dela e foi embora. A acusação queria trabalhar com a ideia de premeditação. Já a defesa do Guilherme queria transformar ele em uma vítima. Aí o Guilherme já tinha confessado, já tinha contado tudo que supostamente aconteceu, a versão dele, e ele pediu pro delegado para que ele pudesse ligar pra esposa dele, pra Paula. E o delegado deixou. Nisso que ele ligou, ele falou o seguinte: amor, fica tranquila porque eu tô segurando tudo. Aí pronto, nesse momento a Paula se tornou uma suspeita, porque não tinha motivo pra ele falar que estava segurando tudo se ela não tivesse culpa no cartório, não é mesmo? E uma coisa importante, gente, a Paula estava grávida de 4 meses. A Paula foi convidada a aparecer na delegacia pra ter ali um interrogatório. E a polícia, gente, a polícia faz umas coisas que, assim, é pra, né, ver se pega a pessoa no pulo. A polícia falou que o Guilherme já tinha confessado tudo. Que o Guilherme já tinha falado, que os dois tinham envolvimento, que era só ela confessar pra ficar tudo mais tranquilo. Ele não tinha falado, entendeu? Mas pra ver se extraía ali uma confissão dela, eles falaram isso. Aí acabou que ela
confessou mesmo a participação dela no crime. Aí ela contou o que aconteceu, que na verdade o Guilherme tinha dado uma gravata na Dani, segurou ela pelo pescoço e quem deu as tesouradas foi a Paula. Isso tudo relatos dos policiais que estavam ali envolvidos na investigação. E aí vem, inclusive, uma coisa muito importante. A Paula foi mandada pra 15ª DP, porque ela tava na 16ª. Ela foi mandada pra 15ª DP pra poder oficializar a confissão dela. Pra poder deixar registrado tudo certinho que ela tava fazendo ali uma confissão. Só que chegando lá, gente, ela se negou a fazer a confissão. Quando ela chegou na 15ª, ela se negou, ela falou que ela tava passando muito mal. E os policiais ali, com medo por estar se tratando ali de uma mulher grávida, deixaram ela embora. Ô, gente, e como se não pudesse piorar, tá rolando uma coisa interna muito complicada. Por quê? O delegado que tinha sido designado para o caso, né, da Daniela, pra investigar e tal, pra comandar ali, era Mauro Magalhães. E esse cara já tava metido em um monte de coisa errada. Ele já tinha cometido vários crimes. E aí todo mundo ficou meio tenso ali por ele estar comandando. Por causa do passado dele, gente. Por causa do histórico dele. E aí começa ali um burburinho de que o Guilherme tava tendo essa coisa combinada de o Guilherme assumir toda a culpa do crime, e aí a família da Paula iria bancar toda a defesa dele, pra Paula não sair prejudicada na história. E no final das contas, esse delegado, o Mauro Magalhães, ele não ia investigar a Paula. Não era do interesse dele, porque, segundo ele, não tinha ali nada que colocasse ela como suspeita. Mas no dia seguinte, a imprensa já tinha espalhado essa notícia de que a Paula seria investigada porque ela teria confessado a participação no crime, apesar dela não ter oficialmente feito a confissão. Nessa festa toda, a Paula foi colocada como foragida, porque aí pediram a prisão preventiva dela, só que concomitantemente, isso aí me deu um negócio, gente, O flagrante do Guilherme foi revogado. A juíza que tava lá, julgando ali a questão do flagrante, meio que chegou à conclusão de que não era certo ali, não tinha os requisitos de um flagrante. E aí o Guilherme acabou sendo solto para aguardar julgamento em liberdade. Mas logo depois, o Ministério Público já foi correndo aí para anular esse habeas corpus dele, né, do Guilherme, porque, gente, ele poderia fugir, entendeu? Ele poderia, enquanto estivesse aguardando o julgamento, ele poderia simplesmente fugir. E aí foi aceito e ele teria que ser preso de novo. Ele começou a ser procurado. E é isso, ele se tornou foragido e tava todo mundo procurando o Guilherme de Pádua e ninguém encontrava. No fim das contas, o Guilherme acabou se apresentando no Fórum de Justiça do Rio, na companhia dos advogados dele, porque a pressão era muita e ele tinha um rosto conhecido. Então, assim, provavelmente se ele andasse na rua, todo mundo ia falar, o Guilherme de Pádua, gente, chama a polícia, pelo amor de Deus. E a população estava completamente revoltada. Tanto que, pra entrar no Fórum da Justiça, ele teve que ser protegido ali, porque todo mundo que tava do lado de fora tava querendo meter-lhe a porrada nele. Queria linchar ele legal. Tem até uma cena que mostra, tem umas filmagens da época, assim. Eu tava achando até isso muito interessante. Aí o Vitor, que ele entende mais dessas coisas que eu, aí ele falou que tem essas coisas, né? Tem das reportagens e tal. Imagens que talvez não foram usadas ou foram usadas em reportagens, que aí usaram pro documentário, né? Porque a Globo guarda essas coisas, né? Tanto que tem várias reportagens que eles refazem, mostram de novo, enfim. E aí tem uma imagem do Alexandre Frota e do Maurício Matar, tipo, tentando acalmar o pessoal do lado de fora. Tipo assim, gente, calma que ele já está aqui, a justiça será feita. Ele já está preso novamente. Porque, gente, queria invadir a polícia. Ia resolver na mão. Já a Paula, ela acabou se internando numa clínica porque, por conta das emoções, tudo e tal, ela acabou tendo risco ali de ter um aborto espontâneo. Mas a prisão dela já tava ali meio que certa, então quando ela saísse dessa clínica, ela seria presa. E foi isso que aconteceu. Depois disso, depois que ela saiu, ela foi presa. Aí que a gente entra num campo muito complicado. Por quê? 9 dias depois do crime, a polícia já queria dar a investigação como encerrada. Porque o argumento deles era o seguinte: já temos os autores, já temos o que aconteceu, então não precisamos mais investigar. O homem já será preso. Porém, não é assim que a banda toca. Porque cada detalhe é muito importante. Até porque a versão que o Guilherme contou no depoimento dele não
parecia caber muito na realidade. Não era o que fazia muito sentido. Inclusive, a versão que ele contou colocava ele como vítima da história, como se ele estivesse só se defendendo da Daniela. Um ponto, inclusive, que é bastante levantado no segundo episódio da série é que eles não precisavam investigar mais a arma do crime, segundo a polícia. Por quê, gente? O Guilherme já tinha falado que era tesoura, então não tinha mais argumento. Se o assassino falou que era tesoura, é tesoura. E os policiais, o delegado cidade e tal, que tava ali envolvido na situação, o pessoal, eles estão falando isso mesmo, sabe? Eles estão colocando isso como se fosse uma coisa contra argumentos, sabe? O cara falou, tá falado. Mas não é assim que a banda toca novamente falando. Porque, por exemplo, o Guilherme falou que era uma tesoura, a arma do crime, e ele disse que jogou no mar, depois se livrou. Então, a polícia tinha que ir atrás dessa arma do crime, porque vai que não é uma tesoura. Porque se é uma tesoura, aí pode ser a versão mesmo do porta-luva, que foi uma coisa muito ali por impulso, foi uma confusão, e ele acabou cometendo crime. Mas, por exemplo, foi um punhal, se foi uma faca que ele levou até lá, já vira uma coisa planejada. Já não é tão por impulso assim. E muda a questão até da pena mesmo, quando um crime é por impulso, quando é planejado, e por isso a investigação é feita, geralmente. E a polícia tava achando que fez um trabalho supimpa, porque no dia seguinte, na mesma noite, eles já tinham os suspeitos ali, já tinham prendido na manhã seguinte. Mas acontece que o negócio o buraco é muito mais embaixo. Aí entra outra questão, que é a questão que eu falei lá no início do vídeo com vocês. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a Glória Pérez queria que a história da Daniela fosse contada como realmente aconteceu e não como um folhetim barato, que foi como ela ficou conhecida? Vamos falar um pouco sobre isso agora. As notícias começaram a sair de uma forma que dava a entender que, na verdade, quem morreu não foi Daniela Pérez, foi Yasmin, da novela. E quem matou não foi Guilherme de Pádua, e sim o Bira. Várias fotos deles eram colocadas ali como um casal, em cenas da novela que eles estavam se beijando. E o imaginário que se cria através disso é muito forte, porque dá pra perceber que quem estava divulgando a notícia daquela forma queria montar uma história ali para vender, porque é uma história que vende, né? Quando se cria ali um casal, um crime passional, que eu já falei que eu não gosto desse termo de crime passional, mas quando se cria ali uma história de amor que terminou em tragédia. Segundo a Glória Pérez, ela fala isso no documentário, quando as pessoas colocam a Daniela nesse lugar, né, quando colocam uma foto dela e do Guilherme de Pádua interpretando e se beijando ali como dois personagens, e colocam como se aquilo fosse o que realmente aconteceu, aquilo é muito mais forte, uma imagem dessa é muito mais forte do que colocar as imagens do corpo da Daniela no dia do crime. Porque, segundo a Glória Pérez, isso é continuar tirando a vida da pessoa ali. Inclusive, uma coisa que me chocou bastante foi que mostraram uma reportagem que tinha a imagem dos personagens Yasmin, que é a personagem da Daniela, e do Bira, que é o personagem do Guilherme na novela de Corpo e Alma. Eles estavam ali se beijando, e a notícia, assim, o que estava escrito junto com essa imagem era o seguinte: a paixão proibida que acabou em tragédia. E, gente, o que acontecia, segundo as pessoas que estavam perto da Daniela e que conviviam e que trabalhavam com ela, a situação era completamente contrária. A Daniela sempre reclamava da presença do Guilherme. As pessoas viam isso, as pessoas que trabalhavam com eles. Então, tipo assim, não é um relato só da família que, enfim, quer colocar ele como vilão, digamos assim. Não, a Daniela sempre arrumava um jeito de não ficar sozinha com o Guilherme de Pádua. O Guilherme de Pádua tava sempre atrás dela, querendo conversar sobre uma coisa da novela, aí ligava pros outros, tentando falar com a Daniela, aí o pessoal ficava meio assim, gente, por que ele não liga diretamente pra Daniela? E era sempre uma coisa assim, se ela estivesse sentada numa mesa e o Guilherme chegasse, a pessoa tava pra sair, a Daniela falava assim, não, fica mais um pouquinho aqui, vamos conversar. Ela sempre estava fugindo do Guilherme. Agora, uma coisa era fato, a Daniela e o Guilherme de Pádua, no dia em que tudo aconteceu, eles tinham gravado a cena do término de Yasmin e Bira. E como a gente já comentou aqui, inclusive nesse vídeo, esse romance da Yasmin e do Bira dava ao Guilherme uma visibilidade muito grande. Ele tava sempre nas notícias. Então, a questão do término dos personagens tava deixando o Guilherme bem preocupado, porque aí ele ia sair dos holofotes. Então, a partir desses relatos, a partir dessas informações, a gente já começa a conseguir montar
o que pode realmente ter acontecido nesse caso. Os 2 primeiros episódios da série documental mostram um lado da Daniela que é muito importante da gente saber. O lado de que ela não era só uma vítima. Ela era uma menina amada, que tinha um amor, que tinha uma carreira, que estava construindo uma carreira. E que, infelizmente, esse crime acabou interrompendo os planos dela. Como eu falei com vocês lá no início do vídeo, a gente decidiu dividir essa história em 2 partes, porque como vocês estão vendo, já tá enorme. E a gente achou muito importante tratar de todos esses detalhes. Então, semana que vem, a gente tá aqui pra contar o resto dessa história e também falar mais sobre o documentário que a gente vai achando enquanto a gente assiste. E já fica a indicação pra vocês, porque o documentário já tá lá completinho na HBO Max pra vocês assistirem. E eu aguardo vocês aqui na semana que vem pra gente concluir essa história. Ah, e domingo tem live pra gente bater um papo, hein? Ativa o sininho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Beijo. Beijo.